Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo, por tua palavra, pela glória de hoje, meu Deus, por tua orientação para o nosso crescimento. Recebemos a mente de Cristo, a sabedoria que o Senhor nos deu, ativada em nós, nesse momento, para a compreensão da tua vontade em nossas vidas, Senhor. Recebo nesse momento a tua mente ativada para compreender, para entender a tua palavra. E assim todos saiam daqui felizes e contentes. E recebo também, Senhor, que esse estudo, essa mensagem de hoje, venha iluminar, trazer entendimento, trazer vida, paz aos abençoados, aos muitos que nesse momento estão me ouvindo, me acompanhando através dessa mensagem, através da programação de rádio, através da internet, que esses também sejam iluminados pelo entendimento e recebam compreensão, vida e paz em nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com suas palmas, pois assim recebemos e assim declaramos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Estudo de Filipenses, parte 2. É a glória de hoje, é o tema de hoje. Portanto, pega a sua Bíblia nesse momento e abra ela em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12, para que a gente possa dar continuação à parte 2, do ponto que paramos. Aqui nós temos uma carta doutrinal, mas também alegre, porque era uma igreja que o apóstolo Paulo sentia contentamento com eles, como eu sinto com vocês, graças a Deus. Amém. Como eu falei na parte 1, eu sou um pastor muito feliz por ter vocês como ovelhas nesse ministério. O apóstolo Paulo tinha um time em sua volta, de pessoas firmes, mas firmes mesmo. Como eu tenho aqui eu tenho um time firme, um time fiel, de pessoas que amam mesmo a palavra da graça de Deus, faça chuva ou faça sol. Povo perseverante, povo que adorna, que cuida, que ama. Assim também era essa igreja, os filipenses, pessoas convertidas à palavra da graça. Os filipenses eram fiéis, isso nós aprendemos na parte 1, zelosos em todas as coisas, unidos, uma igreja muito unida, solidários, que cuidavam muito bem do apóstolo Paulo, o pastor que eles tinham, e da doutrina. Eles cuidavam das duas coisas. Cuidavam do pastor deles e da doutrina. Havia um zelo dessa igreja para com o apóstolo e para com a doutrina. E é muito bonito você ver cristãos que querem servir e não só serem servidas. E o propósito é esse. É você adentrar por aquela porta e justamente se colocar dessa maneira: Senhor, eu não estou aqui só para ser servido, eu quero servir também. Eu quero ser útil nessa obra. Eu quero ser usado pelo Teu Espírito, ó Deus. A minha vida, o meu tempo, as minhas finanças, tudo, eis-me aqui. Amém.
para o teu agrado, Senhor, para a tua obra, em um nome do Senhor Jesus. Então essa igreja era uma igreja dedicada. Eles não eram egoístas. Eles cooperavam, chegavam junto em todas as coisas. E isso a gente aprendeu na parte 1 com Bíblia, né? Chegavam junto, colaboravam, semeavam. Essa igreja era generosa, porque eles eram dizimistas e ofertavam muito, muito, para suprir as necessidades, os gastos ministerial do apóstolo Paulo. E é muito bom quando os membros da igreja, isso é importante falar, querem que o seu pastor, a sua igreja esteja bem. Isso é sinal que você não é egoísta. Isso é sinal que você não pensa só em você. O bem que você tem recebido de Deus, você também quer para a sua igreja, você também quer para o seu pastor. E esse é um sentimento que tem que estar no coração de todo cristão. De todo aquele que diz ser servo de Deus. Todo o bem que está acontecendo na minha vida, eu também desejo na vida do meu pastor, a prosperidade, os livramentos, a proteção, o melhor. Recebo a minha igreja estando sempre bem, a minha igreja crescendo, prosperando, avançando, a minha igreja chegando em outros lugares, fazendo outras pessoas felizes. Então, tem que ser um desejo de todos. Todos têm que estar nesse sentir, que é o sentir que está no coração do seu pastor. Esse crescimento tem que existir no coração de todos nós, em um nome do Senhor Jesus. De amor, de pensar dessa maneira, de desejar dessa maneira. No estudo anterior, nós entendemos também que a idolatria é um desvio de Deus. Há muitas pessoas que estão desviadas do Senhor por conta da idolatria. Pastor, adorar um santinho também é idolatria? Sim. Mas não é só isso que é idolatria. É idolatria também, e isso a gente aprendeu na parte 1, quando você pega um objeto pensando que aquilo vai curar a sua família, pensando que aquilo vai transformar o seu filho. Quando você pega um objeto pensando que aquilo vai libertar alguém na sua casa, se constitui idolatria também. Idolatria não é só uma imagem de escultura, mas tudo aquilo que lá fora dizem para você que está consagrado, que está ungido, e que através daquilo vai haver uma mudança na sua vida. Mas as igrejas dizem, pastor, que aquele objeto ungido é necessário ter um ponto de fé. Que o manto é um ponto de fé. Que o palito de picolé com os 10 mandamentos é um ponto de fé. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia não diz que precisamos de um manto como ponto de fé, como ponto de contato que liga você a Deus. Através desse palito de picolé com 10 mandamentos, eu vou chegar mais perto de Deus. Através desse manto, através dessa pedra, através dessa arca, através dessa vara, seja lá o que for, eu vou estar mais perto de Deus. Não é isso que diz a Bíblia. Nós não precisamos de nenhum ponto de fé, mas fé em Deus. Amém. Fé em Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você só precisa de fé em Deus. Está passando por lutas? Vai orar a Deus, diz o Senhor Jesus. Está enfrentando dificuldade, amado irmão? Está desempregado? Tem pessoas doentes na sua casa? O filho está refém da cocaína? O marido está bebendo? A sua filha está envolvida com pessoas ruins? Vai orar a Deus, falou o Senhor Jesus.
Não é ficar buscando coisinhas, objetos ungidos, para levar para dentro da sua casa, não. É orar ao Senhor. Jesus falou, tudo que você pedir ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Então essa é a regra. Você não precisa de nenhum ponto de fé aqui. Algo para você ter um contato através disso com Deus. Mas fé no Senhor. Apenas a sua fé em Deus. É dessa forma que você recebe a justiça de Deus em sua vida. Aprendemos também, dentre as muitas coisas ditas na parte 1 desse estudo da carta aos Filipenses, que temos que ter limpa consciência. Limpa consciência até que venha o Senhor. Até o dia de Cristo. É importante que você não se deprima. Não viva uma vida triste, pesada, por causa dessa carne que temos. O vaso é de barro. É fraco mesmo. E tem pessoas que vivem esse dilema. E nós aprendemos na parte 1 a ter limpa consciência. Paulo fala, olha igreja de Cristo, vocês têm que ter limpa consciência até o dia do Senhor. Não alimenta tristeza não. Não fica deprimido por causa dessa carne não. Porque o vaso é fraco mesmo. É débil. E o Deus que colocou o teu espírito dentro desse corpo, Ele sabe disso. Então você não deve ficar deprimido. Deprimido não. Ah, pastor, eu tenho muitas falhas, eu sou um carnal, eu não mereço o amor de Deus, eu não poderia estar com essa fraqueza. Você pode sim. Nós podemos sim. Então tem pessoas que vivem esse dilema. Eu não poderia me encontrar assim. Eu não poderia estar assim. Eu não poderia ter cometido essa falha. Eu não poderia ter fraquezas. Como tal, você está sujeito a problemas por estar nesse corpo de carne, a fraquezas. Você está num vaso de barro, de carne, que é imperfeito, que tem defeitos. Só que você é fraco na carne. Diga na carne. Na carne. Mas existe uma grandeza no seu espírito. Há uma grandeza em você. Não se esqueça que no nosso espírito está o Espírito de Deus. Então, isso nos dá força e poder. Amém? Ao ponto de nós dizermos, isso pelo Espírito de Deus. Não por você, não por sua carne, mas pelo Espírito de Deus, nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Quando Paulo falou isso, em Filipenses, nessa carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele falou isso pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Porque pela carne não, nós somos imperfeitos. Todo ser humano, segundo a carne, ele não tem perfeição alguma, mas pelo Espírito, pela grandeza do homem interior, tudo nós podemos. O Espírito do Senhor vai aperfeiçoar essa construção que somos nós. Amém. Receba essa palavra. A casa, a morada do seu Espírito. O que Ele construiu, Ele vai aperfeiçoar. A construção que somos nós vai ser aperfeiçoada pelo Espírito de Deus. Porque a nossa missão aqui é de servo, é de ser luz do mundo, é de ser sal da terra. Então, aquele que começou a boa obra em você, ele há de completar. Digo, receba essa palavra. Então é muito importante que você esteja sempre confessando. Eu recebo o meu Senhor me ajudando, melhorando, mudando as coisas em minha vida.
porque tudo posso naquele que me fortalece. Sempre declarando, sempre chamando a existência, em o nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a melhorar. Me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar, Senhor. Me ajuda a melhorar, pois assim eu recebo, pelo Teu Espírito que está dentro de mim. Então, nós aprendemos isso na parte 1, dentre as muitas coisas. Por isso que é muito importante depois você adquirir o primeiro CD, a primeira parte para o seu crescimento espiritual. Amém? Prosseguindo com a parte 2 do nosso estudo de Filipenses, vejamos o que diz o capítulo 1, a partir do verso 12. Quero ainda, irmãos, Paulo começa dessa maneira. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo passou por muitas situações difíceis, situações que muitos de vocês até conhecem, por estar sempre lendo as cartas de Paulo. Ele foi humilhado, passou por humilhação, solidão, perdas, enfermidades, abandono. O apóstolo Paulo sofreu a dor do abandono. E o abandono é algo que dói muito. E Paulo foi abandonado por pessoas que não queriam respeitar a sua autoridade dada por Deus. Pessoas que queriam questionar as suas decisões. Por exemplo, Barnabé foi uma dessas pessoas. Que começou muito bem, mas depois se rebelou. E quando um coração está assim, Deus vai o quê? Tirando. E trazendo o quê? Os bons, que querem compromisso, que merecem estar na graça de Deus. Isso também já aconteceu comigo aqui. Pessoas que começaram bem e que depois se rebelaram. Começaram a questionar a palavra de Deus, que nunca deve ser questionada. Querendo colocar o seu pensamento, a sua opinião, eu acho assim, eu acho assado, acima da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo recebeu a autoridade de Deus, ele recebeu a missão de ser o pregador da graça, o porta-voz da graça de Deus. Ele foi escolhido para isso. Então, quando a pessoa tem a missão de ser um escolhido para ser o porta-voz do Evangelho, é através daquela pessoa que Deus vai dar o alimento para a igreja, não é verdade? É através daquela liderança, daquele pastor, que as decisões serão tomadas na hierarquia. Como, por exemplo, esse pastor vai para lá, esse fica aqui. A partir de hoje, esse abençoado é colaborador, você também, aquele outro também. A partir de hoje você é pastor do ministério. Então, o poder de decisão está nesse homem. Deus através desse homem. Porque ele foi o escolhido para ser o porta-voz da palavra. Porque ele foi o escolhido para ser a autoridade, a liderança na igreja. É o meu caso aqui também. Assim foi com o apóstolo Paulo. E Barnabé não foi um homem muito maduro nessa questão de liderança espiritual, de autoridade espiritual. E ele acabou se separando de Paulo. Diz lá o livro de Atos, capítulo 15, a partir do verso 36 ao 41. É bom falar sobre isso para que você sempre respeite a sua liderança. Sempre. Barnabé, quando se separou de Paulo, parou de dar frutos.
Depois você não ouve falar mais do homem. Qual foi o ministério que Barnabé teve depois que se separou de Paulo? Nenhum. E tudo começou porque Paulo, como liderança escolhida por Deus, ele falou para Barnabé: olha, nós vamos realizar uma viagem missionária e eu não quero que o rapaz Marcos vá com a gente. O mesmo autor do livro histórico de Marcos. Eu não quero que esse rapaz vá com a gente nessa viagem missionária. E Barnabé não concordou. Por que que não? Ele vai sim. Paulo falou: não, porque a autoridade aqui sou eu, e eu digo que não. Deus tem me dado a direção das coisas, Barnabé. E é assim que tem que ser. Barnabé, por não ter tido maturidade nessa questão de autoridade espiritual, se separou. E levou consigo Marcos. Vamos, Marcos, deixa esse Paulo para lá. Vamos embora. Deixa esse homem para lá. Como alguns fazem, né? Por não ter maturidade com relação à autoridade espiritual. Só que o Marcos, com o tempo, foi humilde e deu a volta por cima. E se afastou de Barnabé. Ele falou: olha, nós paramos de dar fruto. O que fez Marcos? Procurou Paulo e se reconciliou. Já Barnabé não. Veja que quando a pessoa não é humilde, ela continua na carne. Tem muitas pessoas que falam de obediência a Deus, de humildade, mas só que na prática não são. Querem brigar com o pastor, querem discutir com o pastor, querem dizer o que o pastor tem que pregar. E se o pastor não faz o que elas pedem, elas vão embora. Eu fiz com o pastor igual Barnabé fez com Paulo. Dei uma dura. Mas só que Barnabé foi carnal, ele não foi espiritual. Eis a questão. Uma pessoa que luta contra um homem de Deus não está sendo espiritual, está sendo carnal. Todos que fazem como Barnabé está sendo carnal. E como eu estava falando, esse Marcos, ele foi humilde e se reconciliou. Tanto é que Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo e diz: olha, me manda Marcos, porque agora ele me é muito útil hoje. Eu quero que ele esteja comigo. Então isso significa que Marcos havia o quê? Se reconciliado. Voltou. Foi humilde. Paulo recebeu de volta. Como nós fazemos aqui também. Com aquelas pessoas que se afastam, que saem. Por motivos carnais. Porque todos nós somos membros do corpo de quem? De Cristo. E cada um tem uma função no corpo de Cristo. Já está tudo separado por Deus. E cada um colocado por Deus no lugar que deve estar. Se você é colaborador, é aí que Deus quer que você esteja hoje. Se você é pastor auxiliar, é aí que Deus quer que você esteja hoje. Se você está aqui como membro, é aí que Deus quer que você esteja. Se Deus achar que as coisas têm que mudar, com o tempo isso muda, mas não seja você a querer mudar essas coisas. Porque o dono da igreja é Deus. E esse Deus usa a liderança que tem para administrar, vamos dizer assim, essa orquestra. Para que todos estejam tocando no mesmo ritmo. Diga graças a Deus. E é assim que tem que caminhar. Diga, eu recebo esse entendimento. Então, Barnabé foi o primeiro que abandonou a Paulo. Depois, na carta de Paulo a Timóteo, a segunda, se não me falha a memória, Paulo fala de outros que também abandonaram, porque Paulo sofreu tribulações. Ele passou pelo abandono. Demas foi um que também abandonou a obra, o ministério. E Paulo diz que por causa desse mundo, por causa das coisas dessa vida,
E depois Alexandre, o latoeiro. Esse abandonou o ministério, teve a experiência de pregar a palavra da graça, ser um ministro, de falar do reino de Deus, e saiu desejando a destruição de Paulo. E Paulo diz: olha, Deus vai te dar a paga. Não sou eu que vou desejar teu mal, não. Entrego tudo nas mãos de Deus. E Paulo conclui: eu posso ter sido abandonado por homens, mas não fui por Deus. Não fui por Deus. Então isso é muito importante compreendermos. Você tem que ter noção de autoridade espiritual e de obediência à autoridade espiritual. E também de não desistir fácil nas suas tribulações. Por exemplo, não seja um cristão que desiste fácil. E também não seja um cristão que quando consegue as bênçãos, também se vai. É o cristão Doril. Recebeu a bênção e depois sumiu. Não é verdade? Tem o cristão Doril também. Ele recebe a bênção e depois sumiu. Cadê o abençoado? Foi embora. Tem uns que é por causa da tribulação, tem outros que toma posse da bênção e vai também. Cristão Doril. Recebeu a bênção e depois sumiu. Prosseguindo uma vez mais o verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de quem? De Deus. Ou seja, Paulo estava preso, moral da situação aqui, e mesmo assim, continuava pregando o quê? O Evangelho. Continuava falando da graça. Preso e ainda falava, como por exemplo, nessa carta, a gente vai aprender lá na frente um pouquinho, alegrai-vos. Uma vez mais vos digo, alegrai-vos. Preso. Preso, gente. Numa situação como essa, que tipo de pensamento passa na cabeça de uma pessoa? Você preso. Que tipo de pensamento passaria na sua cabeça? Tristeza? Medo de morrer num lugar desse? Não é verdade? Solidão. É o sentimento que passa na carne de qualquer pessoa. Na carne de qualquer pessoa. Mas se você tem o hábito de conversar com Deus, comunhão com Deus mesmo, esses temores não te dominam. Veja que Paulo preso, ao invés de se preocupar com o seu próprio bem-estar, Paulo estava preocupado, pensando no avanço do Evangelho, no bem-estar da igreja. Será que numa situação dessa, não me responda, você se preocuparia, você pensaria na igreja? Eu estou preso aqui, mas louvado seja o nome do Senhor, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero saber como é que a igreja está, como é que está todo mundo lá. Esse foi o pensamento de Paulo, preso, mas ao invés de se preocupar com ele, com a sua vida, ele pensou no bem-estar da igreja. E preso, pregando. Preso, anunciando o Evangelho.
Isso é algo maravilhoso. E só uma pessoa que tem comunhão mesmo é que consegue. Olhe para mim. Só uma pessoa que conversa mesmo com Deus consegue passar pelas lutas e congregar. Só uma pessoa que tem comunhão com Deus mesmo passa pelos momentos difíceis e não abandona o congregar, não abandona a comunhão com Deus. Só uma pessoa que está firme no Senhor. Ela pode ter a dificuldade que for, doença, problema financeiro, pode estar o mundo desabando dentro da sua casa, mas ela vem para a casa do Senhor, se alimentar do Senhor, buscar a palavra para a sua vida. Amém. Uma pessoa que está firme mesmo. Primeira coisa que ela pensa, eu vou para a igreja. Vou buscar a palavra do meu Deus, porque essa fase minha vai passar em nome de Jesus. A primeira coisa que essa pessoa pensa é correr para os braços, é se refugiar no Senhor. Assim eu declaro você em nome de Jesus. Amém? Quando você ama o seu chamado, no caso aqui o apóstolo Paulo, você pensa primeiro na igreja, e em segundo lugar, a sua vida. No caso daquele que prega, aquele que ministra a palavra de Deus, quando realmente o seu chamado é legítimo, quando a pessoa prega por amor, ama o que faz, a primeira coisa que ele pensa é sempre na igreja. Sempre a igreja. Em último lugar, em último plano, a sua vida. Sempre é assim. E eu entendo essa maneira de Paulo falar aqui. Eu compreendo perfeitamente porque é o sentir que também está no meu coração. Em primeiro lugar, a igreja. Depois, a minha vida. Sempre foi assim, sempre será. Então, esse ânimo de Paulo dava ânimo a eles. Ânimo a eles. Muitas coisas eu já passei aqui. Muitas. E vocês são testemunhas disso. E algumas outras ainda estou enfrentando financeiramente para manter essa igreja funcionando, aberta, etc. e tal. Eu ainda tenho passado por algumas coisas, mas vocês nunca viram aqui um homem triste. Vocês nunca viram aqui um homem arrasado, desanimado, caído. Vocês nunca viram aqui um pastor falando depois, eu vou desistir. Vocês nunca viram e nunca vão ver. Glória a Deus. Porque eu confio no meu Senhor. Eu creio na palavra que eu estou ministrando. Que tudo que eu estou passando hoje, enfrentando hoje, vai passar. É um temporal passageiro. Aquilo que essa obra está precisando, está a caminho, vai chegar. Porque fiel é Deus. Fiel é Deus. Ele não desampara o seu justo. Então, um pastor, da graça de Deus, ele tem que ser um homem firme nessa palavra. Amém? Que fala com força dessa graça. E vocês têm tido um pastor assim. Perseverante, que fala com força, com determinação. Assim deve ser você. Eu também me recebo assim. O nosso pastor tem passado por tantas coisas, está lá, ó, pregando, está firme. Eu nunca vi ele chorando, nunca vi ele desanimado, nunca vi ele falando que vai desistir. Então também me recebo assim, firme e perseverante. Seja qual for a sua luta, abençoado. Vá até o fim. Prossiga até o fim. Seja qual for a sua situação, seja qual for a sua situação, prossiga até o fim. Até o fim. Porque aquele que começou a boa obra em tua vida, ele vai completar. Nunca perca esse entendimento. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Então, está passando por uma luta? Prossiga até o fim. Até ver a resposta, até você ver ali a solução, em nome de Jesus. Verso 15. Aqui Paulo já muda de assunto, para tratar de um outro assunto com os filipenses.
Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. E é verdade, viu? Tem muitas pessoas que nem têm ministério, que nem têm chamada para ser pastor, mas tem mania de achar que é pastor e que é evangelista para as nações. Tem gente que tem mania, né, de achar que é pregador, que é pastor. Tem pessoas que você assiste uma reunião, tem pessoas que você assiste um vídeo, até na internet, e que você sabe que aquela pessoa não é um pastor, que aquela pessoa não é um evangelista, que está sendo usado por Deus. Porque aquela pregação é o quê? Vazia. Está pregando aquilo, mas como um profissional. Tem pessoas que pensam que saber decorar versos bíblicos, só pelo fato de saber recitar passagens bíblicas, mostra que ela é um pastor, um evangelista. O que mostra que você é um pastor, que você é um ministro competente, é você ter o conhecimento de Deus. Diga, conhecimento de Deus. É o que mostra que você é um ministro competente. É você ter conhecimento de Deus. Não é você saber decorar versos bíblicos, não. Isso qualquer pessoa faz. Hoje existem muitas pessoas que decoram muitas coisas, não é verdade? Sim. Decora muitas coisas, isso é fácil decorar. Mas não é isso que mostra que você é um pastor. O apóstolo Paulo não pregava com sabedoria humana. E ele diz isso no Evangelho. Eu prego aquilo que o Espírito de Deus me ensina. Me ensina, abençoados. Quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz: o que eu estou anunciando aqui, o evangelho que eu prego, eu não aprendi com homem algum, não recebi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Então ele não pregava com sabedoria humana. E ele tinha sabedoria humana. Ele era um homem formado, ele foi membro do sinédrio judaico. Ele teve a glória do homem. Mas quando ele se converteu a Cristo Jesus, ele não pregou com essa sabedoria, ele pregou com a sabedoria de Deus. Porque é essa sabedoria que mostra que você é um pastor, que você é um ministro competente, é a sabedoria de Deus. De Deus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. O que a gente vê aí são pessoas que você, assistindo a reunião, você vê. Essa pessoa não é um pastor. Porque a palavra, a pregação não passa vida. Não é uma mensagem que acolhe, que edifica, que traz conhecimento. Já outros têm mania de achar que é pregador, que é evangelista, que é pastor, e não sabe nem explicar o que fala. Não consegue nem explicar o que está falando, fica todo atrapalhado, se perde todo. E você, o que esse cara está falando aí? Eu não estou entendendo nada. Que vídeo é esse que esse cara fez? Está todo atrapalhado do que ele está falando. Não consegue nem explicar o que está falando. Porque o que mostra que você é um pastor não é saber recitar passagens bíblicas. Não é você se jactanciar, eu já li a Bíblia mais de uma vez. Você sabe onde está escrito tal coisa? Não sabe? Eu sei. Você sabe onde está tal passagem bíblica? Não, irmão. Ah, pois eu sei. Eu sei. Não é isso que mostra. É você ter conhecimento de Deus. Diga, conhecimento de Deus. Eu, pastor Sandro, eu não tenho nenhuma formação acadêmica.
Eu não tenho nenhum diploma de teologia. Tenho nenhum. Eu não tenho nada. Tudo que eu sei da graça de Deus, tudo que eu tenho pregado para vocês até hoje, tem sido o Espírito de Deus que tem me ensinado. Glória a Deus. Eu não tenho pregado com a minha sabedoria. Eu tenho pregado para vocês com a sabedoria de Deus. E quando um pastor prega com a sabedoria de Deus, quando ele tem a direção do Espírito Santo, as suas palavras são acolhedoras. Você participa daquela reunião e você sai com o seu coração leve, com o seu coração cheio de paz, cheio de contentamento, cheio de alegria. Há uma paz por dentro, graças a Deus que eu congreguei hoje. E não é jactância minha não, isso tem acontecido com vocês aqui. Quando vocês assistem uma reunião minha, vocês saem daqui com o coração leve, com o coração transformado. Sabe por quê? Porque nas minhas palavras estão as palavras de Deus. Porque nas minhas palavras está a sabedoria do Senhor. E não a minha sabedoria. É muito lindo a gente ver na Bíblia a conversão de Paulo. Quando ele se converteu, bom, daqui para frente, eu só vou pregar aquilo que o Espírito do Senhor vai me ensinar. Eu vou pregar com a sabedoria dele. Só com a sabedoria de Deus. Diga amém, Senhor. Amém, Senhor. Verso 15, prosseguindo. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. E uma pessoa que está na inveja e na porfia, está no espírito ou está na carne? Na carne. Então Paulo sabia, olhe para mim, quem eram os seus amigos. Paulo sabia quem eram ministros de verdade na graça. Paulo sabia quem eram os verdadeiros. E aqui no verso 15, ele já vai falando. Outros, porém, o fazem de boa o quê? Vontade. Esses por amor, sabendo que estou o quê? Incumbido da defesa o quê? Do Evangelho. Então havia pessoas que reconheciam o ministério de quem? De Paulo. Não, esse aí é o porta-voz da graça. Esse foi o homem que Deus escolheu para anunciar o Evangelho. Já outros não. Pregavam o quê? Por interesse próprio. Pregava por inveja, por ciúme. Eram pessoas briguentas. Pessoas que estavam na carne, que pregavam por inveja, por discórdia. Que não eram amigos de Paulo. Não reconheciam a autoridade dele de homem de Deus. Como você reconhece a mim, vocês que estão aqui, e quem me ouve também. Então Paulo foi logo falando, olha, tem um grupo aí que nós não devemos brigar com ninguém. Temos que respeitar todos. Mas eu não concordo com o jeito, com a forma que o barco está sendo remado. Aí no verso 18 ele conclui, mas se alguém pela misericórdia de Deus, traduzindo, se alguém pela misericórdia de Deus, nesses lugares, através dessas pessoas que não pregam o Evangelho com verdade, e que são carnais, mas se alguém pela misericórdia de Deus está sendo transformado, amém por isso. Amém por isso. Amém por isso. Vamos prosseguir lendo. Uma vez mais, o verso 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Falando do grupo dos invejosos, dos que estavam na carne. Insinceramente, ou seja, pregavam, mas não pregavam com verdade. Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia o que importa, uma vez que Cristo
de qualquer modo está sendo o quê? Pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Olhe para mim. Tem muitas pessoas que interpretam esse verso de forma errada. Paulo falou que o que importa é que Deus está sendo pregado, como quem diz, todo caminho leva a Deus, e não é isso. E não é isso. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Não é isso. Porque antes, no verso 15, ele reprova o proceder de algumas pessoas. Ele combate o bom combate. O que ele quer dizer é que se nesses lugares que falam do nome de Cristo, de Deus, se pela misericórdia desse Cristo, se pela misericórdia desse Deus, alguém está sendo transformado, graças a Deus por isso. E hoje, a gente vê isso no sistema religioso. Pessoas que não estão vivendo na verdade, que não estão recebendo um evangelho verdadeiro, mas que pela misericórdia de Deus estão sendo curadas. Não é verdade, meus irmãos? Tem pessoas que já chegaram para você, olha, naquela igreja lá eu consegui emprego, eu consegui uma prosperidade, eu fui curada, não é verdade? Mas isso aconteceu por quê? Porque lá prega a verdade? Não, pela misericórdia de Deus. Porque embora não se pregue a doutrina da graça, eles estão falando do nome de quem? De Cristo. E nesse nome há o quê? Poder. Diga vida. Então era isso que Paulo quis dizer aqui, e ele procura até encerrar o assunto no verso 18. Olha, o que importa, se é Cristo que está sendo pregado, se alguém pela misericórdia de Deus está alcançando alguma coisa, amém. Mas o que deve acontecer é que o evangelho tem que ser pregado com sinceridade e verdade. Amém? Se isso não está acontecendo, eu não vou sair brigando com essas pessoas. Paciência, né? Tem muitos ministérios lá fora que não estão pregando o evangelho com verdade, mas não é por causa disso que a gente vai sair brigando com essas pessoas. A gente tem que respeitar e ter paciência, até que eles alcancem entendimento da graça de Deus. Prosseguindo, verso agora 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porque ele estava preso, né? Paulo acreditava, ele tinha certeza, ele cria por dentro que as orações da igreja ia libertar ele, tirar ele daquela situação. Porque ele estava preso. Já no meu caso, a oração de vocês redunda, né? Para mim, em proteção, em livramento. Porque eu não estou preso. Graças a Deus, né? Então, quando você ora, redunda em proteção para a minha vida, que faz com que os anjos ministrem ao meu favor, em favor dessa obra abençoada. Verso 20, seguindo, Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu estou vivo, Paulo disse aqui, ele é engrandecido pela minha vida. Paulo falando, se eu morrer, morro por Cristo, também vai ser engrandecido. E é verdade, morreu um homem servindo a quem? A Deus. Estando vivo, engrandeceu a Cristo. Ele falou, se eu morrer também. E hoje nós temos aqui 14 epístolas. Um exemplo de um homem que combateu o bom combate. Sofreu por esse evangelho. Morreu por causa desse evangelho. Não é verdade? Sim. Servindo a esse Deus. Engrandeceu realmente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro.
E aqui nós temos uma grande verdade. Sem esse corpo, você não vai ter mais, olhe para mim, dor de barriga, dor de cabeça, preocupação, medo de ladrão. Por estarmos nesse corpo, a gente anda com essas preocupações e com esses medos, às vezes. Não é verdade? Dor de cabeça, preocupação, medo de ladrão. Sem esse corpo eu não vou ter que me preocupar mais com roupa, com comida, com casa, com mais nada. Paulo diz que um dia a gente vai ser tirado o nosso espírito desse corpo de humilhação, para que a gente não tenha mais as preocupações que a gente tem hoje. Sem esse corpo eu não vou ter mais preocupação com conta. E olha que as contas, às vezes, tira a paz. Não é verdade? Tira. Às vezes a pessoa nem dorme direito por causa das contas. Pensando, como é que eu vou pagar? Exatamente. Os caloteiros não se preocupam não. Mas as pessoas honestas se preocupam. Os caloteiros não, mas os honestos sim. Então a pessoa pensa, ela se preocupa quando ela está nesse corpo de carne. Mas sem ele, a gente não vai ter essas preocupações. Então tem pessoas que têm esse tipo de preocupação. Tem gente que tem um outro tipo de preocupação, medo de morrer. Paulo diz, olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não tenho medo da morte não. Tem gente que tem medo de morrer. É só aparecer uma coceirinha. Ai meu Deus, será que isso aqui, eu cocei, ficou uma mancha, será que não é câncer? Eu vou para o médico. Faz o exame aí. Eu estou achando que é câncer. Eu cocei, se é uma mancha aí, eu estou muito preocupado. Pelo amor de Deus, me diga logo, médico. Aí o médico, olha, no exame não deu nada. Ah, eu acho que esse médico não fez o exame direito, eu vou para outro. Não estou confiando não. É câncer sim. Não, eu tenho certeza que é. Tem pessoas que ela puxa a doença. Ela puxa a situação para a vida dela. Não é verdade? Você deve conhecer gente assim. Agora uma pessoa que não tem medo da morte, uma pessoa que está reinando em vida, quando aparece uma coceirinha, sabe uma coisa? Vou passar uma pomadinha, já está tudo resolvido. Oh, esquentar a cabeça com isso não? Ela passa uma pomada ali, pronto, acabou o negócio. Só fala em doença, né? Tem gente assim, né? Que ela o tempo todo fala de doença e que ela está sempre puxando, sempre chamando a existência. E tem pessoas que acabam mesmo contraindo aquilo, porque ela está chamando a existência. Ela está vivendo uma fé negativa. O poder da vida e da morte estão nas palavras, diz o livro de Provérbios. Então tem pessoas que ela puxa, ela fica, não, eu estou desconfiado que seja. O médico não fez o exame direito. Olha, eu não fui nem com a cara dele logo que eu entrei. Eu não fui com a cara dele. Eu não gostei dele, Toninho. Não gostei dele. Eu falei para você. A pessoa já fica, né? Ela já entra na carne e sai na carne. Ela vai julgando as coisas. E acaba atraindo. Diga, eu não tenho medo da morte. Abençoado, você tem que ter no seu coração Salmo 91. Que servindo, amando esse Deus, Ele vai te dar longevidade. Você nem perde tempo em pensar na morte. Eu tenho que pensar na vida, vou viver muito. E me recebo vivendo bastante em nome de Jesus. E toda enfermidade recebo anulada do meu corpo em nome de Jesus. Assim deve ser a minha fé e a sua fé. Diga, eu recebo essa palavra. Verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo falando aqui, né? Ora, de um e outro lado estou o quê? Constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa
é mais necessário permanecer o quê? Na carne. É melhor permanecer nesse corpo pela missão que Deus me deu. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo o quê? Na fé. Ou seja, eu recebo todos vocês crescendo no conhecimento. Amém? Então eu prefiro continuar para ver o crescimento de vocês, até porque é vontade de Deus que eu permaneça. Então, só vou no tempo dele, no tempo que Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Assim eu declaro, eu vivendo bastante e pregando até o tempo que Deus achar que tem que ser, em nome de Jesus. E Paulo aqui também tem essa determinação no seu ministério. Eu recebo você abençoado, valorizando, isso é muito importante, o esforço dos pastores dessa igreja. A nossa dedicação pelo seu progresso na fé. Valorize. Bata palmas. Quando eu digo bata palmas, dê graças a Deus. Agradeça ao Senhor porque nós somos pessoas sinceras aqui. Nós não temos faltado com a verdade. Então valorize o que você tem aqui. Louve a Deus sempre em suas orações por nossa vida, em nome de Jesus. Pela decisão de nós estarmos aqui. Porque eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas eu estou aqui. E com muito amor no meu coração. E passando por muitas coisas. Eu poderia ser pastor de outro ministério. E ter uma vida financeira, uma vida econômica boa como a deles. Mas eu decidi fazer a vontade de quem? De Deus. Que é incomparavelmente melhor. Muito melhor. Seguindo, verso 26. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença, de novo, convosco. Paulo aqui contando em sua carta. Verso 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de quem? De Cristo, hein? Modo digno, igreja. Viver de acordo com a palavra de Deus. Olhe para mim. Um pastor, ele tem que ensinar o rebanho a viver conforme ensina a palavra. Tem que ser conforme Deus ensina. Ele não tem que estar inventando coisas. Tem que ser como o Senhor ensina. Tem lugares com nome de igreja que não estão vivendo do modo digno do evangelho. Como ensina a palavra. Eles não estão pregando como está na Bíblia. Pelo contrário, eles têm adulterado a palavra. Eles não têm pregado de conformidade com a palavra de Deus. Por exemplo, é um adultério espiritual. Muita atenção ao que eu vou falar. É um adultério espiritual. Pregadores pegarem a experiência de Abraão, que ele teve com Deus, a situação do filho Isaque, que Deus pede, e você conhece a história, a vida do filho em sacrifício, e transformar isso em uma campanha do tira tudo do povo. Isso é viver fora do evangelho. Está aí um pregador, uma igreja que não está vivendo de forma digna do evangelho. Como diz Paulo aqui, ó. Do modo digno do evangelho. Há muitas igrejas lá fora assim, que pega a experiência que Abraão teve com Deus e faz a campanha do tira tudo. Tudo das pessoas. E se você for observar na palavra de Deus, você sabe que Abraão, quando foi oferecer o seu filho Isaque,
como sacrifício ao Senhor, Deus não quis. Amém. Deus devolveu. Abraão voltou com o seu filho para casa, e ele sabia que ia voltar. Antes dele subir ao monte para sacrificar o seu filho, ele falou para os seus servos: olha, eu estou indo adorar a Deus com Isaac, mas daqui a pouco a gente volta. Ele sabia que ele ia voltar com o seu filho. Ele tinha certeza. Se nós fôssemos fazer aqui um teatrinho de Abraão e Isaac, como que seria? Para que você entenda o que está na Bíblia. Você pegaria o envelope, como fala a religião, traria cheio de dinheiro, o seu sacrifício, seu Isaac, entregaria na minha mão, e eu lhe diria: ok, você provou que realmente teme a Deus, pode levar de volta. Amém. Porque foi assim que Deus fez com Abraão. No momento que ele ia sacrificar, ele falou: opa, para por aí. Você já provou que realmente confia, que teme a mim. Não precisa sacrificar o seu filho. Pode levar de volta. Eu só queria saber onde estava o teu coração, Abraão, e você já provou que me ama de todo o seu coração. Amém. Você já provou. Então, o certo nessas igrejas que estão sempre fazendo sacrifícios e deu o seu Isaac, seria o pastor devolver. Quando a pessoa chegasse com o seu envelope cheio de dinheiro, está aqui, pastor, o meu Isaac, pum, e colocasse tudo no altar, o pastor chegaria: é o seu Isaac? Isso aqui é o seu dinheiro? Amém. Você realmente provou que confia em Deus. Pode pegar e levar de volta. Mas o que é que a gente vê nas igrejas? O pastor não devolve. Ele pega tudo. Eles ficam com tudo. E com isso compra televisão, emissoras, estação de rádio e um monte de outras coisas. Não é verdade? Eles teriam que devolver. Por isso que eu digo, há muitos ministérios, como Paulo diz aqui, né? Ele fala para a igreja: olha, igreja, continuem assim, no modo digno do Evangelho. Então, se Paulo fala que a igreja teria que continuar no modo digno do Evangelho, é porque havia pessoas que não estavam vivendo no modo digno do Evangelho. Amados, Jesus nunca falou isso nos dias da sua carne para a gente fazer. Não é verdade? Sim. O Senhor Jesus nunca disse que você deveria sacrificar. Paulo nunca disse que você deveria dar o seu Isaac. A gente não vê esse ensino no Evangelho. A gente não vê Jesus pedindo essas coisas. É por isso que alguém tem que se levantar, o nosso ministério, para dizer para esse sistema: vocês estão errados. Amém. É por isso que nós temos que combater o bom combate. Nós não podemos ficar calados. Alguém tem que se levantar e dizer: está errado esse sistema. Porque adulteram a palavra de Deus. É uma invenção de tanta coisa, em nome de Jesus, que a gente olha na Bíblia, você não vê isso. Abraão não deu Isaac, ele não sacrificou Isaac, mas ele fala que foi sacrificado. E ainda vem com aquela história: no passado era animais, agora é o seu dinheiro. Coloca tudo no envelope, porque é assim que Deus abençoa. Você é um abençoado através do sacrifício do Senhor Jesus. E através desse sacrifício não existe mais nada para tornar mais abençoado do que você já é. Depois do sacrifício de Cristo, não existe um outro sacrifício para te tornar mais abençoado do que você já é. Porque o dele foi perfeito. Amém. Perfeito.
Em nome de Jesus. Verso 27. Filipenses capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé o quê? Evangélica. Verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, hein? Um cristão não deve ter medo de nada, hein? De nada. Se alguém fez uma ameaça para você, se alguém está perseguindo você, me ameaçaram, não tenha medo. Porque ao teu favor está a luz do Senhor. E essa luz sempre vai resplandecer para a tua proteção. Digo, receba essa palavra. Confie no Senhor. Olhe para mim. Se alguém está ameaçando você, perseguindo você, não deseje mal. Porque você sabe que isso volta, né? Volta ou não volta? Volta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O que é que diz o Salmo 37? Confia no Senhor e faze o bem. E diz mais no Salmo 37. Os malfeitores são eles que caem. Amém. E murcham como a erva. Não é isso que diz lá a palavra do Senhor? Sim. Que murcham como a erva verde. Então você não tem que se preocupar em fazer vingança. Ah, eu vou devolver na mesma moeda, eu vou fazer pior. Não, não faça nada não. Se alguém está contra você, te ameaçando, querendo prejudicar você, entrega nas mãos do Senhor. Faze o bem. E te alimenta-te da verdade. E esse Deus vem e satisfará os desejos do teu coração, que é você estar livre disso. Amém. Fica na paz, abençoado, em nome de Jesus. Não faça o mal, porque senão, você sabe, né? Volta. Tudo que se faz para cá, volta para lá. Prosseguindo, e que em nada estáis intimidados, verso 28, pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outro de salvação. E isto da parte de quem? De Deus. Está sendo afrontado, está sendo perseguido, está sendo ameaçado por causa da palavra, ou por causa de uma outra situação? Não faça nada, o Senhor Deus é contigo. Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Existe o bom, mas também existe o quê? As lutas. Né? Às vezes a pessoa começa a servir a Deus e pensa que tudo é um mar de rosas. Não. Servir a Deus também tem as suas lutas, Paulo está dizendo. Existem também as perseguições. Jesus passou por isso, nós também vamos passar. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Paulo teve firmeza, e é uma bem-aventurança você ser perseguido pelo nome de quem? De Deus, pelo nome do Senhor Jesus, pelo Evangelho, passar pelas coisas, sermos perseguidos por estarmos pregando o Evangelho, porque tem pessoas, é bom isso ser dito, tem pessoas que são perseguidas, mas não por causa do Evangelho, não é por causa da verdade, é por estar vivendo uma vida incorreta, uma vida na carne. Ah, estou sendo perseguido. E quando você vai ver, o camarada está em adultério, o camarada está roubando, o camarada está pitando, embordando e fala que está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Deus. Perseguição é quando você prega o Evangelho e você é perseguido pela palavra que você prega. E não por uma vida em desvio de conduta. E não por andar na carne, mas por pregar a palavra de Deus. Como isso tem acontecido com a gente aqui, a gente prega, olha, você é um abençoado, você é um salvo, o mal está destruído, aí a pessoa vem, olha lá o falso, e começa a te perseguir.
Você que está com a verdade é tido como mentiroso. E aquele que prega a mentira é tido como verdadeiro. Então isso é uma perseguição. Diga, eu recebo esse entendimento. Então, se Jesus, resumindo, concluindo aqui o capítulo 2, se Jesus foi perseguido, se Paulo foi perseguido, você também vai ser perseguido. Todos nós aqui vamos ser perseguidos. Amém. Se eu for perseguido, você também vai ser perseguido. E se você for perseguido, eu também vou ser perseguido. Mas tenhamos alegria. Deus é com a gente. Amém? Diga, Deus é comigo. Graças a Deus. Antes de irmos para casa, eu quero orar com vocês. Tá certo? Está aqui concluído o capítulo 1, né? O estudo da parte 2. Vamos estar de pé para orarmos antes de irmos para casa. Fique de pé, igreja. Deus é com você, em nome do Senhor Jesus. Deus é com você, abençoado. Nunca pense diferente. Nunca pense diferente. Deus é com você. Com você que me ouve nesse momento. Ele te ama. Deus te ama, abençoado. Te ama muito, muito. Não tenha medo dessa situação. Não tenha ansiedade no seu coração. Não alimente preocupação no seu coração. Medo. Ele vai suprir. Creia. Ele vai suprir as tuas necessidades. Os anjos de Deus vão ministrar a seu favor. Você vai tomar posse do que você precisa. Creia nesse momento. Receba essa palavra em sua vida. Deus, Ele vai suprir o que eu estou precisando em minha vida, em minha casa, em minha família, na vida dos meus filhos. O meu Deus vai suprir. Eu recebo, Senhor. Ele vai colocar os anjos dele para ministrar seu favor. Confie no seu Deus. Confie no seu Pai. Confie no seu melhor amigo, Deus. Creia. Converse com Ele. Conte da sua vida. Fale da sua situação. E Ele também vai falar com você. Para que você se sinta bem. Para que você se sinta seguro. Que você não está só nessa caminhada. Só você não está. Você pode até estar abandonado por pessoas, mas não por Deus. Você pode estar abandonado pela sua esposa, abandonada pelo seu marido ou pelos seus filhos, mas não por Deus. Por Deus não. Ele sempre foi com você e sempre será. Desde o teu nascimento. Desde o teu nascimento, Deus tem sido com você. Não vai ser agora, nem amanhã, e nem depois de amanhã, que Ele vai te abandonar. Que Ele vai deixar você. Que os anjos não vão mais ministrar a seu favor. Não. Ele sempre será contigo. Ele sempre vai colocar os seus anjos
para te proteger, para ministrar em teu favor. Em favor desse teu filho, em favor da sua casa, da cura desse familiar, da sua saúde. Esse Deus, Ele sempre vai agir. Creia de todo o seu coração. E já agradeça. Obrigado, meu Pai. Eu recebo essa palavra. Eu recebo que o Senhor vai suprir todas as coisas. Eu recebo cura. Essa cura já acontecendo. Essa prosperidade já acontecendo. Eu recebo que tudo, Senhor, vai surgir. Porque o Senhor não falha. Nunca falhou. O Senhor tem sido comigo desde o meu nascimento. Desde o meu nascimento, o Senhor me carrega no colo. Tem me dado vida. E eu creio que vai continuar me dando, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua misericórdia, por Tua compaixão, por Tua presença em minha vida, pela palavra de hoje, por esse estudo de Filipenses, que me fez entender uma vez mais o quanto é preciosa a palavra da graça, o quanto é importante estar firme nela, ser perseverante, não desistir, não esmurecer, porque é nessa palavra, ela é a fonte da minha felicidade. Foi através do Evangelho da Graça que eu fui liberto do sistema religioso, do falso ensino, do falso evangelho. Eu embarquei no passado em muitas campanhas, em muitos sacrifícios, porque me disseram que eu tinha que fazer obras. Abraão, qual foi a obra que Abraão fez? Creu em Deus. Essa é a tua obra e a minha obra, crer no Senhor. Abraão não fez campanhas, Abraão não pegou objetos, Abraão não fez correntes. Como diz a religião, a fé sem obras é morta. Você tem que fazer a campanha, você tem que fazer o sacrifício, e mais isso e mais aquilo. Qual foi a obra de Abraão? Crer em Deus. E creu contra a esperança, quando não havia mais a esperança. E ele permaneceu confiando no Senhor. Essa é a obra que tem que ser praticada por nós. Crer em Deus. Crer em Deus. E assim eu declaro você. Crendo em Deus. Confiando. Em nome de Jesus. Porque Ele é contigo. Deus ama você. Não desista. Prossiga até o fim. E você verá a manifestação do poder de Deus. Que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Bem forte. Isso. Graças a Deus. Diga para o seu irmão, Deus ama você. Bom dia a todos. Até a próxima reunião em nome de Jesus. Deus ama você. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.